Se você curte um anime com aquela reviravolta pro protagonista que todos acham que é um fraco, só que na verdade ele é super overpower, só não sabe usar os seus poderes devidamente, pega o recap desse anime aqui. Kanshigai no Atelier Master, o mesmo ator do Bell do anime Dungeon Ideai, protagoniza esse anime aqui também. Ele faz parte de uma party ranking SS, capaz de derrotar monstros absurdamente poderosos. Só que o protagonista é fraco e não ajuda nas lutas, ele só faz as tarefas do mestre. E como o grupo só pode ter 4 membros, bem, o protagonista é demitido porque ele é um fracassado, para o grupo poder colocar alguém mais forte, ficar ainda mais poderoso. E agora, desolado e com pouco dinheiro, esse protagonista chamado Kurt vai até a guilda da cidade que ele foi desovado para conseguir um trabalho. Lá ele precisa se registrar e para isso faz uma avaliação. Os rankings nesse anime, nesse mundo, vão do nível G até o nível Triple X e são avaliados em várias categorias como combate, alquimia, forja e etc. O protagonista foi avaliado somente na área de combate, porque só tem um avaliador dessa área na guilda no momento, e bem, ele é ranking G em tudo, é um fracassado mesmo, mas talvez ele tenha aptidão para outras categorias, mas o outro avaliador vai voltar só em uma semana. A garota da guilda ali que tá entrevistando ele faz um outro teste e pede pro Kurt levantar um saco que tava ali jogado. Kurt sente sua mana sendo drenada e exerce muita força para conseguir erguer o objeto, e a garota da guilda não entende nada do que tá acontecendo ali e acha que como ele tem força para levantar aquele saco, ele pode trabalhar na construção até o avaliador voltar na outra semana e dar um trabalho de reparo do muro da cidade pro protagonista. Chegando lá, o dono da obra explica o serviço, que é preparar o cimento e cimentar o muro para deixar ele novo. O protagonista estranha o cara não ter explicado a parte de adicionar mana para fazer o serviço. Ele acha que isso é uma coisa muito básica e por isso o cara não falou. Então, quando o mestre da obra volta, o protagonista reformou um pedaço inteiro em algumas horas e só parou porque ele ficou sem cimento. O mestre de obras, assustado, fala para ele encerrar o dia e faz um pagamento bem gordo. Impressiona o Kurt. Nos 2 dias seguintes, Kurt praticamente reforma 1/3 dos muros da cidade e o mestre de obra se vê obrigado a demitir ele. Afinal, se ele trabalhasse no muro por uma semana, que é o que ele queria, esse protagonista iria reformar um muro inteiro. Só que esse trabalho ele é feito para poder gerar emprego para os mais pobres da cidade, ou seja, é um serviço que não é para acabar e por isso que o protagonista tem que ser demitido. De volta à guilda procurando emprego, lá tem uma garota revoltada pedindo ajuda para um serviço que ela tá querendo. Só que a guilda não fornece esse tipo de serviço. O máximo que ela poderia fazer era pegar um empréstimo para essa parada. Então, o Kurt, não tendo nada para fazer até os avaliadores voltarem, ele aceita esse trabalho com essa nova garota, que é um serviço de mineração. Eles vão procurar pedras preciosas. A garota da guilda começa a achar Kurt bonzinho demais e começa a ter pensamentos mais 18 com ele. Depois se assusta com o pagamento absurdo que o Kurt recebeu da reforma do muro e nesse susto ela tropeça naqueles sacos do teste. Com isso, ela descobre que esses sacos sugam magia de quem tem muita magia e por isso o Kurt ficou tão cansado quando levantou ele. E para pessoas normais, esse saco não tem efeito nenhum, só para pessoas que têm muita magia que ele funciona. E aí ela começa a pensar o que é o Kurt, qual o seu real nível de poder. Voltando para a nova dupla, a Yulisha já tem uma base no local onde vai ser realizado o serviço e como chegaram já para a parte da noite, eles dormem juntos na barraca. Kurt fala que não tem como ele dormir juntos na barraca com uma garota tão bonita, mas ele não consegue fugir disso. Depois ele fica feliz por alguém ter cozinhado para ele, porque isso nunca tinha acontecido antes. Tudo
mesmo a garota tendo falado que fez algo simples. À noite, Kurt desperta no meio da noite e vê a garota ao lado dele, como ela veio ao mundo. Vendo essa adorável cena, ele se retira e dorme fora da barraca, enquanto Yulisha dá o veredito de aprovado pro teste de caráter desse protagonista. Quando acorda, Kurt já ajeitou as roupas que a garota tinha, enquanto partem pro serviço de mineração. O que a Yulisha não esperava é que o Kurt tivesse o dom natural para conseguir achar e extrair esses minerais mágicos. E como esses minerais são pequenos, Kurt diz que antes deles serem vendidos, tem que transformar eles em cristais mágicos. Um serviço que normalmente dura 1 hora para um cristal pequeno, o Kurt realiza em questão de segundo, infundindo a sua mana nos minerais. Depois de transformar todos os cristais, Yulisha vai à cidade vender o lote e o Kurt fica cuidando da base. Na cidade, Yulisha é questionada por quem produziu aqueles cristais. E não querendo revelar sua fonte, ela usa o seu hacker, um passe de aventureira da família real. Com esse passe, ela se teleporta para outra cidade para poder vender o seu produto e vai até a loja de uma amiga antiga, que fica impressionada porque a pedra mágica não brilha muito, que é o normal dela. Mas essa amiga notou que todo o poder mágico está concentrado no centro da pedra e a mana ela não vaza desse centro da peça. E é por isso que ela não brilha tanto. E esse fato faz a pedra ser muito mais forte que qualquer outra já feita e, consequentemente, valer mais que qualquer outra também. Essa amiga pede que a venda desses cristais mágicos seja exclusivo para ela, além de querer saber quem que fabricou esse produto. Mas a Yulisha nega em falar quem fez isso. A amiga da loja tenta mais uma vez e fala que pode dar o título de nobreza para quem produziu essa peça. E ainda assim, a Yulisha nega contar a sua fonte. E após realizar a venda por 500 moedas de ouro, Yulisha volta para a guilda, aonde lá ele encontra a garota da guilda. E as duas se questionam simultaneamente sobre quem é o Kurt por conta do passe. De novo, a garota da guilda revela as informações do Kurt e elas combinam de não falarem dele para ninguém. E quando a Yulisha volta para sua base, tem uma surpresa. Em um dia, o Kurt levantou uma casa de madeira, melhorando assim a base dessa dupla. E assim se encerra o prólogo desse anime, Kanshigai no Atelier Master. Enquanto isso, o seu antigo grupo tá em maus bocados. Enquanto isso, a elfa conta o que rolou na cidade. Pergunta se ele vai virar um cara com cargo na nobreza, que foi o que a Mímico ofereceu para ele. Ele não entende o porquê dessa oferta e nega o cargo, falando que o trabalho dele é ali com a elfa, o que deixa ela em completo êxtase de felicidade. Kurt também pergunta sobre o valor dos cristais, se a transação acabou sendo boa. A elfa fala que vendeu por um preço muito bom, usou um pouco do dinheiro para pagar as taxas e colocou o resto na conta do Kurt. E de novo, ele não entende porque ela teve todo esse trabalho. Na verdade, ele não sabe nem quanto vale o trabalho dele e como é uma coisa valiosa. Depois disso, a elfa descobre que mesmo o Kurt tendo trabalhado e levantado uma casa inteira, ele ainda conseguiu dormir por 6 horas. Ela para fazer um cálculo de quanto tempo ele deve ter feito cada tarefa, enquanto o pobre Kurt acha que não deveria ter dormido tanto. E sério, chega a dar raiva da inocência desse miserável. Após isso, os dois voltam para os trabalhos de mineração. Pelo conhecimento do Kurt, ele explica as melhores posições para fazerem novas escavações. E aí os dois se separam. E o Yulisha, numa tarde de trampo, como uma pessoa normal, consegue achar um topázio grande e deve custar em média 3 moedas de ouro, que é quase a meta dela. Por outro lado, ela imagina que o Kurt deve ter feito uma super mina. E bem, foi isso mesmo, com um detalhe e maior do que ela esperava. O Kurt, ele acha que achou minérios descartáveis, porque a vila jogava esse minério fora. Só que na verdade, esse minério é o mirtil, e ele é mais raro que ouro e platina. E
o Kurt encher um carrinho desse bagulho. Aí o Lisha explica o quanto esse mineral é valioso e o Kurt fica impressionado pelo Myrtil ter esse valor. E o mais impressionante ainda é o minério que o Kurt estava procurando, Orical, vulgo o minério dos deuses, e é uma coisa ultra mega rara. Kurt diz que qualquer pessoa consegue extrair esse mineral e que basta cavar 7 quilômetros para conseguir extrair ele. E ele cavou e extraiu. E tudo isso na mesma tarde que a Ulisha achou um único topázio. E nesses 2 dias o Kurt e a Ulisha fecham a sua missão de mineração. Eles voltam para a cidade e lá o Kurt acha a ninja lá no começo do episódio. Ela também deixou o grupo antigo do Kurt e um flashback conta que o líder arrogante acabou sendo preso por um alvoroço. A maga foi chamada pela igreja e a ninja largou o líder arrogante também. Só que essa ninja não conta o que rolou. Afinal, o Kurt se sentiria mal, que ele acha que deve muito ao antigo líder. Essa ninja pede ajuda do Kurt para uma missão de ajudar um ateliê, um dos 15 que existem. E essa ninja diz que vai recomendar o Kurt para essa missão. E aí ele parte explicando o que são esses ateliês, que são basicamente vendas de itens mágicos. Chegando no local, a assistente do ateliê Meister, vulgo o chefe do bagulho, uma elfa Loli, atende o Kurt e já puxa ele pro serviço. Uma limpeza de 3 semanas atrasada. Kurt se equipa e parte pra ação, deixando o local um brinco, enquanto a Loli tá conversando com a chefe. Kurt vai atrás dela para falar que acabou, e ele acaba adentrando um quarto com outra elfa bem parecida com a primeira, e tá com tudo à mostra. Kurt identifica uma marca estranha e pergunta se é uma maldição. Depois que a segunda elfa confirma, ele pede para poder analisar, e ao tocar tem seu diagnóstico, que a maldição já atacou tanto ela que ela nem deve mais sentir dor, e todos os seus órgãos já devem estar danificados. Porém o Kurt fica aliviado por essa elfa 2 ainda sentir fome, e ele se dispõe a preparar um jantar. Só que no caminho, após lembrar ter tocado a elfa Loli, ele se desequilibra e cai no chão. Cortamos pra Yulisha, que tá falando com a amiga de novo, a Mímico. Ela conta do seu novo loot de itens raros. Mímico diz valer 50.000 ouros, um valor que é absurdo. E a Yulisha pergunta o que poderia acontecer com o Kurt se as pessoas soubessem dele. Mímico fala que ele poderia ser sequestrado e usado para fazer trabalhos forçados. E o Lisha fala que quer contratar ele como guarda, afinal ele não sabe os seus reais poderes e ela quer proteger ele. O problema é que o Kurt tem que aceitar isso. E enquanto isso ele tá cozinhando todo despretensioso. Nessa hora a Ofélia, a chefe do ateliê, chega e vê a comida. Kurt conta da elfa 2 que ele viu e Ofélia diz para ele não contar dela para ninguém. Também diz que o serviço dele já tá pronto, paga 3 moedas de prata e diz pra ele voltar no dia seguinte. Ofélia fica irritada porque vê uma garota amaldiçoada, mas leva a comida mesmo achando que ela poderia estar envenenada. A elfa 2 come e logo após cai no chão de dor. Ofélia fica assustada porque a comida estava realmente envenenada, só que na verdade a dor era de libertação, porque a elfa 2 levanta curada. Ofélia não entende como isso aconteceu e vai até Mímico. Coincidentemente, Yulisha ainda tá ali, e como ela era da família real, não tem problema ouvir o segredo que tá por vir. E ali é revelado que a elfa 2, na verdade, é uma das princesas do reino. E mais que isso, ela é o fruto da paz entre 2 reinos. E tentaram passar ela para melhor, para acabar com essa paz. A princesa foi até Mímico para poder descobrir quem lançou essa maldição. Mímico diz que vai fazer isso, mas pergunta como que a poderosa maldição foi quebrada. E choca todos ali ao responder que foi o Kurt que fez a comida da libertação. Yulisha, agora vulgo apenas Yuli, fica chocada com o que Kurt estava fazendo enquanto ela tá fora. E as 4 garotas começam a discutir quem poderia ser o culpado pela sabotagem. Um cavaleiro, um bispo ou uma candidata à rainha. O problema é que é difícil saber, mas eles têm uma ideia para descobrir. Planejam uma emboscada, afinal a princesa fez 15 anos e agora já é uma adulta. O anime diz isso, não eu.
e por conta disso ela precisa ir treinar no palácio. E o plano da emboscada consiste em montar um ateliê para a princesa poder treinar também. Isso atrairia o culpado porque ele tentaria atacar a princesa de novo. Só que para isso o ateliê tem que ter uma coisa para comercializar, e o cristal que o Kurt produz, aquele cristal de alta qualidade, vai ser esse produto. Enquanto isso, o Kurt está voltando para o seu trabalho, mas o ateliê está fechado porque a Macy está lá com a Mímico na reunião das meninas. E sem trabalho, o Kurt volta para a guilda, e lá enquanto almoça ouve um grupo falando que está sem um membro e por isso não vão conseguir cumprir a missão, só que eles também não têm dinheiro para cancelar a missão. Nessa hora o Kurt se oferece para o serviço, que é para ser apenas o carregador do time. Ele mostra sua força, afinal é preciso conseguir carregar bastante peso nessa missão, e quando mostra o seu poder absurdo, o grupo aceita ele, mesmo ele deixando claro que não tem poder de combate nenhum. O grupo se apresenta e é composto por um guerreiro pesado, um samurai e uma patrulheira. No caminho da dungeon, Kurt mostra como ele é ruim em combate, no momento em que ele fica preso numa slime e não consegue finalizar o monstro, só que o grupo salva ele e diz que tá tudo bem, e isso deixa o Kurt emocionado, afinal ele sentiu que não é um peso para esse grupo. Então eles entram na masmorra e logo sabem que tem goblins no local. O grupo conseguiria lidar com um ou dois goblins, mas se vier uma horda seria um grande problema. Nessa hora eles se cruzam com um goblin e o Kurt se agarra numa parede. O goblin é derrotado facilmente, só que antes de ser derrubado ele chamou reforço. Enquanto esses reforços estão vindo, o Kurt revela que achou uma passagem secreta. A patrulheira entra junto com Kurt nela, enquanto os dois guerreiros ficam como sacrifício lutando com os goblins. O problema é que dentro da passagem secreta tem um grupo de golems dragões de ferro, que são monstros extremamente poderosos, o que faz a patrulheira congelar de medo. Cortamos para Yuli e a princesa, que agora foi denominada Lizzie, que ao entrarem na casa, a ninja do primeiro grupo do Kurt fala onde ele tá, e isso faz a Yuli sair correndo atrás dele, e a Lisa foi junto. Eles adentram a caverna e Lisa consegue seguir os passos e o cheiro do Kurt. Yuli ouve a luta contra os goblins e vai ajudar. E para isso, recebe um buff de poder da Lisa. Na passagem secreta, a patrulheira tá em prantos porque acha que vai morrer pros golems dragões. Só que Kurt parte pra briga, o que é muito estranho, porque ele não tem poder de combate. E com apenas um hit, ele arranca a cauda do bicho, e com outro hit, a cabeça do dragão cai, o que faz a patrulheira não entender nada do que está acontecendo ali, e o Kurt fala que ele está acostumado a minerar esses dragões. Após isso, Yuli e Lisa acham a passagem secreta. A patrulheira conta o que aconteceu e deixa Yuli mais impressionada ainda. Kurt pede que Yuli salve os outros dois amigos dele, só que ela já fez isso pro alívio do Kurt. Saindo da dungeon, o grupo agradece Yuli, e nessa hora a Yuli convida o Kurt para ser o segurança do novo ateliê da Lisa, e a Yuli, buscando mais mão de obra, também chama esses outros aventureiros para trabalharem no ateliê. O Kurt vai direto para lá para fazer novos testes de aptidão com a Mímico. Afinal, ele foi na guilda justamente para fazer isso. Mímico aplica os testes enquanto o Kurt está festejando agora com os amigos. A gente vê os resultados. E bem, ele é ranking C, ranking B em algumas coisas. Só que é mais que isso, porque como esse teste só consegue ler até o ranking SS, isso significa que o Kurt tem habilidades SSS, Triple S, e isso também é uma informação que tem que ser mantida em segredo. Só que aquela garota, a atendente da guilda, ouviu tudo, e mesmo fingindo que não ouviu, a Yuli e a Mímico já pegaram ela. E bem, para você saber como vai se desenrolar esse anime, o grupo se desloca até o seu novo terreno, que é apenas um espaço vazio. A Yuli diz que Kurt fica responsável por criar um novo ateliê, e ele diz que fazer isso em um dia é impossível. O resto do grupo tá em desespero porque eles não têm nada. E o Kurt diz que vai levar 3 dias pro ateliê novo ficar pronto. E ele dá uma lista de compras com coisas para ele poder construir. Mas o grupo tá duvidando um pouco do que vai sair disso. A Yuli então pega o resto do grupo e leva eles para uma pousada, enquanto o Kurt está trabalhando. Lá, a nova membro do grupo, uma nova garota, conta o que o Kurt fez nas masmorras e deixa os dois guerreiros perplexos.
Nessa hora, Yuri revela que é membro da família real e que a lourinha ao lado dela é a terceira princesa do reino. Os 3 novos membros ficam perplexos de novo, só que a garota nova pergunta quem é o Kurt e se ele também é da realeza. Só que ninguém ali tem a resposta. Além da Yuri achar que ele tem algumas habilidades de ranking Triple S, e que o ateliê mestre desse novo ateliê, o chefe do lugar, vai ser o próprio Kurt, mesmo ele nem sabendo disso. Afinal, ele nem sabe o tamanho do seu real poder. A garota acha que estão explorando o pobre Kurt, mas a princesa conta que foi salva pelo mingau do Kurt, e a Yuri continua explicando e fala que isso é para descobrir quem amaldiçoou a princesa e tentou passar ela dessa para melhor. A princesa complementa falando que o Kurt curou ela sem saber que ela era a princesa, e por ele ser uma pessoa pura e boa, as duas ali querem proteger ele. Sabendo disso, os 2 guerreiros ali se rendem. E quando sai para esfriar a cabeça, acaba voltando para a área da construção do Kurt, que já fez a fundação do novo prédio inteira, isso em pouquíssimo tempo. E o Kurt fala que conseguiu porque tem categoria B em mineração, só que na verdade deve ser Triple E. China acha incrível a habilidade dele, só que na tribo do Kurt é comum levantar várias casas em apenas um dia, e por isso ele tá achando que tá até devagar. China questiona se ele não se sente explorado, mas o Kurt conta que ninguém tá forçando ele a nada. No antigo grupo, ele era tratado como um inútil, mas agora ele tem amigos que reconhecem a força dele e tratam ele bem. E com isso, a China entende tudo que a Yuri falou. Cortamos pro samurai conversando com a ninja sobre uma pessoa que entra em grupos, destrói eles, e ela deixa umas informações sobre esse cara num papel e dá ele pro samurai. Com essas informações, ele consegue pegar esse informante que já estava de olho no ateliê da terceira princesa. O informante tenta correr, mas o samurai embosca ele, mas não passa ele dessa para melhor. O que decepciona a ninja que tá ali na spray e achou que o samurai ia fazer um serviço completo. E antes que ela acabasse o serviço, membros da inteligência da Mímico retiram esse informante do local. E depois de receber uma mensagem, a ninja se retira para a cidade natal do Kurt. E do nada vem esse take de, sei lá, é uma freira ou talvez a princesa do reino. Mas pra frente a gente vai descobrir. Vamos lá, vamos ter certeza depois. E passados 3 dias, o Kurt criou uma fucker mansão luxuosa, que a princesa intitula o seu ninho de amor com Kurt. Mas Yuri fala que na verdade é o ateliê dele. Kurt então mostra o interior da casa, que tem até geração própria de água. Depois ele mostra todos os cômodos, só que tá faltando onde o Kurt vai dormir. Ele fala que fez um armário dele ali perto da cozinha, mas Yuri fala para ele ficar no quarto do ateliê master. Afinal, eles vão demorar para arrumar alguém. E depois de 2 horas eles conseguem convencer o Kurt a ficar com aquele quarto. Por fim, Yuri pede pro Kurt por proteções contra a maldição. Só que ele diz que é um pouco difícil de fazer isso, então a Yuri coloca talismãs de proteção na nova casa. Nessa hora, a princesa pergunta se a Yuri tá com ciúmes dela dando em cima do Kurt. E como ela nega, a princesa aumenta as suas investidas. Só que o Kurt não se liga e vai preparar o café da manhã pro grupo, que aprecia sua culinária. Só que enquanto o povo tá comendo, o Kurt tá fazendo a limpeza dos talismãs que a Yuri colocou na casa. Ele apaga todos os selos de proteção e quando a Yuri questiona ele, ela dá uma desculpa qualquer sobre quem rabiscou a parede, porque não consegue contar que tem assassinos atrás da Liz, vulgo a princesa. E pra você saber como que essa história vai se desenrolar, e se você tá gostando desse anime, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!